Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, o canal da Be Better Running Team aqui no YouTube. Mais uma vez, aqui em tempos de quarentena, estamos à distância via videoconferência. Eu, Murilo, treinador da Be Better, e do outro lado, Cadu. Fala, Cadu. Fala pessoal, bom dia. Tudo certo aí, Murilão? Vamos falar sobre treino? Bora, tudo certo. Hoje, dando sequência ali, né, Cadu, aos nossos vídeos sobre diferentes tipos de treino, hoje vamos falar sobre o treino do tipo Tempo Run, que muitos corredores já fazem nas suas rotinas, talvez não saibam exatamente o porquê fazem esse tipo de treino, e hoje nós vamos explicar então, e nós selecionamos 4 aspectos que gostaríamos de abordar. Então, vamos lá? Bora! Pessoal, sobre o modelo, como que a gente deve fazer o tempo run? Então, sobre a intensidade, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas para entender como que a gente deve fazer, a gente vai manter normalmente um tempo de 30 a 35 minutos numa determinada intensidade. É um ritmo constante, desconfortável, a gente vai falar já já, durante esse tempo. Existem pessoas que fazem um tempo um pouquinho maior, um pouquinho menor, sem problema quanto a isso, ou até mesmo dividem o tempo run em 2 blocos. Por exemplo, em 2 blocos de 15 minutos, em 2 blocos de 20 minutos. Essa é uma estratégia bem interessante, principalmente para pessoas que ainda não estão habituadas com esse tipo de treinamento. Então, é um meio de fazer com que essa pessoa comece a entender, comece a assimilar esse tipo de esforço que não é muito fácil de ser mantido, para que depois consiga fazer o tempo run em um único bloco. Bom, sobre a intensidade do tempo run. Então, a intensidade, ela deve ser uma intensidade relativamente desconfortável e sempre muito próximo ao segundo limiar ventilatório. Então, para quem não viu esse vídeo ainda, acessa lá o nosso vídeo sobre limiares ventilatórios. Ou seja, é um limiar em que a gente já tem um acúmulo ainda compensado de lactato em nossa corrente sanguínea. É um ritmo em que nós começamos a ficar com a nossa respiração um pouco ofegante, já não conseguimos falar uma frase longa com muita facilidade, somente frases curtas, mas ainda não é um momento em que nós hiperventilamos, assim como ocorre em treinos intervalados, que nós vamos falar em vídeos futuros. Para quem utiliza ali uma escala de percepção subjetiva de esforço como parâmetro para intensidade, uma escala de 0 a 10, é ali uma intensidade em nota 6, em nota 7, então já é um estímulo difícil já de ser mantido durante o tempo proposto de tempo run. Sempre no início, né, do tempo run parece até uma intensidade ok, mas com o passar do tempo você vai começando a sentir um leve desconforto e no final esse desconforto está bastante acentuado. Então, por isso, cautela no início desse tipo de treino, porque parece que está tudo bem, mas um pouco mais para frente vai ficar mais desconfortável. Um aspecto bastante importante da gente também mencionar aqui no vídeo são as adaptações fisiológicas que esse tipo de treino, né, tempo run, gera em nosso organismo. Então, como a gente mencionou sobre o modelo, como a gente fica cerca de 30, 35 minutos em uma intensidade ali relativamente próxima ao segundo limiar ventilatório, e isso é desconfortável, faz com que a concentração de lactato sanguínea esteja alta, mas ainda compensada, ainda sendo também utilizado o lactato como substrato energético, o corpo ainda está em equilíbrio. O que acontece é você passa a ser um indivíduo mais tolerante a uma concentração um pouco mais alta de lactato na sua corrente sanguínea. E isso, para corredores de fundo, é bastante importante, já que nas provas a gente geralmente tenta ficar o mais próximo possível do segundo limiar de lactato, né? Então, para um corredor de 5 quilômetros, por exemplo, ele corre muito próximo do segundo limiar. Um de 10 quilômetros, um pouquinho abaixo, meia maratona, um pouco mais abaixo, maratona também. Só que a concentração de lactato está um pouco mais alta do que se fosse em uma rodagem, né? Como a gente já explicou, que está abaixo do primeiro limiar. Aqui no tempo run a gente está entre limiares e mais próximo do segundo. Então, essa é uma adaptação fisiológica importante que esse treino gera.
além das adaptações fisiológicas que a gente mencionou, também importantíssimo, é um treino onde você utiliza muito do seu psicológico, já que é uma intensidade desconfortável e você precisa ser resiliente, você precisa lidar psicologicamente muito bem com esse desconforto. Então, é uma maneira da gente treinar isso, porque de nada adianta a gente treinar muito bem a fisiologia, mas não ter a mente também treinada para determinados esforços, já que nosso corpo é tudo isso, né? Não dá para a gente separar apenas fisiológico do psicológico, de ambiente, de clima, uma série de coisas. Tudo isso afeta a nossa performance. E, além disso, como nesse treino a gente sempre procura correr numa intensidade próxima ali de intensidade de prova, né, uma intensidade desconfortável, então isso acaba simulando um ambiente de prova, onde você precisa lidar com todos esses aspectos, né? Às vezes algum tipo de desconforto psicológico, desconforto fisiológico, mas que você precisa se manter assim como você precisa se manter caso estivesse fazendo uma prova. E é até interessante, né, Cadu? A gente estava comentando antes de começar aqui a gravação, que na nossa prática como treinadores, a gente vê muitas vezes os atletas arregando, né, sofrendo mais nos treinos tempo run do que nos treinos intervalados, por exemplo. Né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que sofro bastante tempo run. Então, psicologicamente falando, é um treino bem difícil. Você fica muito no limite do que é realmente, até fisiologicamente possível de ser mantido, o que não é. Então, é um treino super desafiador, mas que, como você falou, tem uma série de frutos aí que a gente pode colher com ele. Então, vale muito a pena inserir com muito cuidado na rotina, né, com o acompanhamento de um treinador, saber exatamente quando inserir esse tipo de treinamento e com qual dose, né, mas é um treino extremamente importante. Exatamente, importante você tocar nesse ponto da dose de treino, porque como a gente passa por um esforço prolongado, então um tempo run aí entre 30 e 35 minutos, é bastante tempo na semana, né? Considerando a semana de um corredor, é bastante tempo entre limiares, então numa intensidade mais alta. Então esse treino deve ser prescrito com cuidado, não toda semana, considerando muito o caso do atleta, né? A individualidade dele, tanto do volume que ele está fazendo, a intensidade que ele está fazendo, a prova que ele vai fazer, para que a gente não erre a mão e coloque volume intenso a mais na semana do aluno. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, já dê o joinha aí, curtam também o nosso canal, compartilhem com os amigos, comentem. A gente falou sobre vídeos de limiares respiratórios que a gente... Calma aí que eu me embananei. Fui colocar no meio. Vamos lá, de novo. 3, 2, 1. Bom, então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, já deem aí o seu joinha, compartilhe com os amigos, curtam o nosso canal, também ativem aí as notificações para sempre que a gente postar algo vocês receberem e dê uma olhada nos nossos vídeos anteriores, que acho que vale a pena para você entender todo o contexto. Beleza? É isso aí. Comentem também nos nossos vídeos, hein? Deem sugestões aqui de novos temas, tirem dúvidas conosco. Será um prazer responder a todos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, bons treinos!